O estado do Tocantins está comemorando o crescimento da sua agricultura safra após safra. Isso graças à pujante agricultura do município de Campos Lindos, que virou o celeiro da agricultura do estado. São as enormes plantações de soja que movem a economia do município, que é campeão em exportação de grãos. Instala grandes fazendas. Uma delas é a Santos Dumont, que foi feito o lançamento da colheita da soja da atual safra. Entre as grandes autoridades convidadas estavam o governador do estado do Tocantins, os senadores Blairo Maggi e Vicente Alves de Oliveira e o deputado federal Itajá Abreu, que estava representando a senadora Cátia Abreu. A solenidade começou com o hasteamento das bandeiras do Tocantins, Brasil e da Fazenda. Após a composição da mesa, o cerimonial continuou com a apresentação de vídeos. Um era com informações sobre Campos Lindos e suas áreas cultivadas e as reais necessidades dos produtores rurais. E o outro era apresentando uma associação fundada pelos próprios agricultores. A Associação Planalto, ela foi fundada por um grupo de produtores que vieram do estado de São Paulo. E esse grupo de produtores, ele veio se instalar aqui no projeto da Serra do Centro, e depois nós que chegamos aqui também nessa região, fomos associando a associação. E parte desse grupo que fundou a associação, eles acabaram se desfazendo das áreas, entraram novos produtores e todos esses produtores fazem hoje parte da Associação Planalto. O objetivo dela? O objetivo dela é tentar resolver alguns problemas na área ambiental, na área de logística, e ter realmente uma representatividade junto aos órgãos do estado, aos órgãos federais, e com isso a gente conseguiu reunir o grupo todo e ter uma maior importância para o estado. A Associação Planalto tem em média 27 associados com 48 lotes plantados. Em geral, na Serra do Centro, como é conhecido os campos agricultáveis, tem 50 produtores rurais. Irineu Poçamaio foi um dos que iniciou a agricultura do município. Na verdade, nós chegamos aqui para abrir e começar as atividades em 1988. Na verdade, foi uma acertada que a gente deu, porque na época nós procuramos áreas no Maranhão, chegamos a ir até a divisa do Piauí e viemos até onde havia estrada para os Gerais. E quando atravessamos o rio Manuel Alves para ver as terras aqui do lado do Tocantins, na época era Goiás ainda, nós vimos o tipo de vegetação, o tipo de solo, e como não havia dados de precipitação, na verdade não tinha dado nenhum da região, mas pela vegetação a gente chegou à conclusão que era uma região que poderia se investir. Com o tipo de solo e pela vegetação, provavelmente chovia bem. Então, a partir daí nós fizemos o planejamento, abrimos estrada, construímos pontes e iniciamos atividades. E após os anos de cultivo e de exploração, a gente constatou que realmente essa é uma região privilegiada com relação a clima e solo. De acordo com os dados dos próprios agricultores, a soja nesta safra cresceu 6% em relação ao mesmo período do ano passado, mas a perspectiva é de que esse número aumente e chegue aos 10%. Um dos grandes investidores por aqui é o prefeito da cidade de Campos Novos, que também é um celeiro, só que fica em Santa Catarina. Nós fazemos parte de um sistema cooperativo em Santa Catarina, e na época em que Dejanir da Pasquale era governador, ele recebeu uma proposta do governador Siqueira Campos para que se desenvolvesse, além de Pedro Afonso, um novo projeto aqui no Tocantins. E foi em 97, nós fizemos a primeira incursão para cá, trouxe alguns sócios da cooperativa para conhecer.
e acabamos então a partir de 99 recebendo um título de ocupação provisório, 2000 recebemos a documentação e a partir daí passou-se a desenvolver aqui projeto de soja a princípio, né, hoje já bastante diversificado, mas uma das razões que nos fez participar do projeto foi porque Santa Catarina é um estado que tem minifúndio e a nossa expansão lá é muito limitada. Então nós tínhamos projetos dentro da cooperativa que beneficiavam pequenos produtores. E através do companheirismo, né, do cooperativismo também, né, nós vimos através do governador Siqueira Campos uma intenção de desenvolver a região e com isso então nós hoje estamos fazendo esse reconhecimento ao governador Siqueira Campos, porque não é qualquer pessoa que consegue fazer com que várias pessoas do Brasil todo, porque aqui em Campos Lindos nós trouxemos pessoas do Brasil todo, né, para desenvolver um projeto que é sucesso hoje. Presente no evento, o governador do estado explicou para os presentes como criou e surgiu o nome de Campos Lindos. Olha, esta era uma região isolada e uma região perto de um polo de desenvolvimento que vem sendo Balsas desde há muito tempo. Apesar de não ter sido cuidada por outros governos, mas veio sendo cuidada por Luiz Rocha e pelos os bons prefeitos de ultimamente, que é exatamente a nossa Balsas. E nós não podíamos deixar uma região tão isolada perto de uma região tão promissora como essa maranhense, do sul do Maranhão. E nós vivemos numa pobreza quase que absoluta. Populações que não tinham como arranjar subsistência. Vimos esses campos imensos, que estavam antes titulados pelo antigo Idago para pessoas que nem sabiam onde ficava o Tocantins. Coisa de 50 centavos o hectare. Nós desapropriamos uma grande parte dessa área, atraímos com a ajuda do ministro Dejandir Del Pascal, paranaenses, empresários paranaenses, cooperativas e tudo mais. Ao lado disso tudo, eu entendi que nós devíamos criar um novo município. Mas criar um novo município como? Se não havia um núcleo populacional para dar essa cobertura. Aí eu mandei, visitando a área, eu encontrei uma área bonita para uma cidade e chamei o pessoal da topografia, fizemos ali um plano urbanístico para fazer uma cidade que pudesse abrigar bem a população e atender às necessidades básicas do seu povo. Quem cultiva no Maranhão também tem investimentos em Campos Lindos. Aqui trouxe muita gente com coragem para trabalhar e acreditar que essa terra é abençoada. Eu, desde o primeiro dia que estive em Campos Lindos, eu como empreendedor acreditei que aqui nós teríamos os resultados positivos que estamos tendo hoje, tanto na parte empresarial como na parte empresarial agrícola, como vocês estão vendo, essa fazenda do Santos Dumont. Assim, as nossas fazendas também aqui dentro de Campos Lindos cresceram e cada vez melhorando mais a produtividade, porque que nem eu ressalvo que aqui é agraciado por Deus com clima e topografia e solo. Nós estamos com um projeto de abrir a filial esse ano e não é só projeto, já é uma realidade. Já adquirimos um terreno em Campos Lindos, semana que vem está vindo um engenheiro para cá e até o mês de agosto a gente está pensando em inaugurar a filial. Na programação seria final de agosto inaugurar a filial aqui em Campos Lindos. Como é que são as prospecções de negócios nesse setor? Essa região aqui está crescendo muito, né? É uma região aí que demandando muita máquina de tecnologias, máquinas grandes, então tem um potencial muito grande na região. E abrange aqui, já pega Campos Lindos, pega Batavo que está aqui perto, então a região agrícola é um polo aqui que concentra diversas localidades perto que são próximos daqui.
Gera então bons negócios. Bons negócios, com certeza. Como investimento é excelente, isso aí não resta dúvida. E o nível de tecnologia dos empresários da região aqui. O lançamento da colheita da soja da safra 2012, feito na Fazenda Santos Dumont, foi na sexta-feira, dia 9. Atentos aos pronunciamentos dos convidados de honra, os produtores rurais, investidores da Serra do Centro e a Associação Planalto pediram mais solução na área de logística, comunicação e energia. Vim investir na região e tive a sorte de contar com uma parceria aí de alto nível, que é do Irineu Possamã e do seu Gilmar Mendes, que são pioneiros aí da região, né? Então, com eles nós estamos produzindo essa área aí de um alto nível de tecnologia, né? Comparável às lavouras do sul ali. Vamos dizer assim, como em todo o Brasil, aqui como sendo uma região pioneira, é mais intenso os problemas que passam. A falta é infraestrutura, né? Nós temos conseguido um certo avanço baseado na iniciativa privada, né? Então, as indústrias, a Boom, Cargill, a ABC, os próprios produtores com dificuldade de abrir as estradas, né? E o Estado, aos poucos, vem fazendo o que pode, né? Então, nós esperamos que possa chegar esse asfalto aqui na Serra, né? E se a gente comparar aí 10 anos atrás, digamos que o Estado ajudou, essa região cresceu. Mas se a gente pensa o que precisa para manter uma atividade de alto risco e custo, a infraestrutura é fundamental e deixa ainda a desejar, né? Então, essas são, digamos, as circunstâncias que a gente vive no momento, né? O início foi muito difícil porque a infraestrutura, que até hoje ainda não é das melhores, não existia. Nós entramos abrindo estrada, levantando pontes e realmente enfrentamos uma situação bem difícil no início, né? Mas a região é muito boa de chuva, muito próspera e graças a Deus deu tudo certo. Na sua ótica, além da logística, o que falta para desenvolver ainda mais a região? Eu acho que um pouco mais do governo olhar a região com bons olhos, ver o que realmente nós estamos fazendo e estamos produzindo e trazer desenvolvimento, trazer a infraestrutura que a gente precisa e indústrias, agroindústrias, né, para realmente fazer a coisa acontecer aqui, né? Sobre a associação, como é que ela foi criada? A associação ela nasceu de um projeto de um grupo de paulistas, que eu sou pioneiro também, em 98, e começamos a reivindicar a terra no estado do Tocantins para montar um projeto. E o governador Siqueira Campos, na época, deu um grande apoio para esse grupo paulista. E na sequência houve a desapropriação aqui. Eu já estava na região, já conhecia o projeto de desapropriação. E reivindicamos a área aqui na região, ele nos atendeu. E em seguida abrimos a associação para o restante do grupo que veio a formar a agricultura da Serra do Centro. E hoje ela é uma realidade aí na região, né? Positivo. Eu falo sempre que o Campos Lindo é uma região que é viável plantar em Campos Lindos. Tanto que eu, com 11 anos, já está com o 5º ano de produção de safrinha, né? Então isso foi uma tecnologia que nós desenvolveu aqui entre nós, produtores. Nós não tivemos o apoio da pesquisa para fazer isso aí. Foi cada um plantando um pedacinho e os sementeiros mandando um saquinho daqui, outro dali, e fomos multiplicando essa ideia. E hoje a safrinha aqui é a realidade. É a segunda safra, praticamente safra cheia. O produtor sozinho não chega nos governantes, né? Então a associação faz essa parte burocrática e ajuda nessa legalização do meio ambiente, que é um problema que nós temos e não sabemos lidar. Então a associação, nós contratamos gente especialista para nos auxiliar nessa parte de meio ambiente, que é orientada pela associação. O nosso problema é que o setor privado cumpre a parte dele, né? Nós precisamos de um pouco mais apoio do setor público, a infraestrutura. Nós temos muito problema de estradas e isso realmente dificulta principalmente no transporte do grão, na entrada, na saída. Então o grande problema nosso é a infraestrutura hoje.
Nós precisamos de um pouco mais de apoio nessa questão. Olha, a agricultura do Tocantins nos últimos 10 anos, e nós estamos aqui já desde o começo do projeto, desenvolveu muito. Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, que só o Irineu Possamay plantava, numa região que não existia nem acesso. Então, de lá para cá, nesse período, o desenvolvimento disso aqui é um negócio fantástico. Infelizmente, o produtor, a parte privada do negócio, cresceu extraordinariamente bem, dentro das normas ambientais, produzindo em harmonia com a natureza. É um negócio espetacular. Mas o produtor sofre uma série de problemas justamente por falta de infraestrutura. Então a parte logística hoje está encarecendo por demais o projeto. Eu vejo com tristeza a dificuldade que o produtor tem para poder tirar o seu produto do campo e levar até os armazéns, e dos armazéns para o centro consumidor. Isso encarece demais, o custo Brasil tem levado a uma dificuldade muito, muito séria o nosso produtor, que pode lá na frente dificultar toda a atividade. Já o senador Blairo Maggi garantiu que está tomando providências com relação aos embargos ambientais. A parte do Código Florestal já passou pelo Senado. Nós fizemos grandes modificações que veio da Câmara para trazer paz e tranquilidade no campo, porque nós não podemos deixar as coisas com dupla interpretação. Sempre que um acha uma coisa, o outro acha outra, acaba na mão da Justiça. E nós procuramos então fazer esse trabalho no Senado de resolver os problemas ambientais. Porque o agricultor é a peça fundamental no processo de desenvolvimento do país. É ele que gera empregos, ele que gera receita. Todo o superávit da balança comercial brasileira é do agronegócio. Quer dizer, a gente faz aviões, tem que fazer, mas um país não pode prescindir da agricultura e do agricultor. Nós somos um país que conseguimos alimentar os nossos mais de 180 milhões de habitantes e vendemos comida para mais de 150 países mundo afora. Quer dizer, olha a importância, países fazem guerras por comida, países fazem revolução por comida, e nós aqui não, nós aqui somos um país tranquilo, porque temos alimento, né? Temos comida, e quem faz tudo isso é o agricultor, por isso ele tem que ser muito bem respeitado. Blairo Maggi entende muito bem as reais necessidades dos produtores. Ele ainda ficou encantado com os campos agrícolas e a estrutura das fazendas em Campos Lindos. Olha, o estado do Tocantins é um estado novo, né, desde a sua fundação, e a agricultura chega nesse momento com bastante força. Eu conheço as técnicas que são usadas aqui, não perdem para nenhum dos estados brasileiros, nem para o estado de Mato Grosso, e principalmente pelo regime de chuva que tem aqui nessa região de Campos Lindos. Isso aqui é tranquilamente produção de 2 safras por ano. Quer dizer, aqui vai ter a soja naturalmente, depois vem o milho ou vem o algodão numa segunda safra, e isso impulsiona cada vez mais a atividade agrícola da região, gerando mais postos de empregos, gerando mais salários e, obviamente, mais recursos para os estados e para o município também. Quem iniciou a colheita agrícola na Fazenda Santos Dumont foi o próprio governador do estado, Siqueira Campos, que colheu uma boa parte desta soja. O senador Vicente Alves ficou muito impressionado com a tecnologia agrícola usada em Campos Lindos. Campos Lindos tem a marca da criatividade do governador Siqueira Campos, juntamente com os pioneiros no agronegócio que vieram de todos os cantos do Brasil para cá. E agora, com o novo governo implantado pelo quarto mandato de governador, ele volta para implementar mais ainda o desenvolvimento na área do agronegócio, que gera emprego, gera renda, gera alimentos nas famílias, né? Principalmente nas cidades. Eu costumo dizer que quando o campo planta, floresce, produz, as cidades vivem mais felizes, as pessoas na cidade. Portanto, nada mais do que um incentivo à presença do governador Siqueira Campos, a nossa presença, do senador Blairo Maggi, de outras lideranças no meio político. Viemos aqui para dizer que nós estamos de mãos dadas para cada vez mais trabalharmos juntos para desenvolvermos o agronegócio no nosso estado do Tocantins. E aqui em Campos Lindos, especificamente, tem esse sentido emblemático, né? Classe política, produtores, homens do agronegócio juntos para desenvolvermos essa atividade tão importante para a balança comercial do estado e do país.
O deputado federal Itajá Abreu estava representando a mãe, Cátia Abreu, que faltou porque estava em Paris, participando de um fórum mundial sobre a água. Cátia Abreu foi uma das grandes responsáveis quando foi criado o projeto da Serra do Centro. A senadora, ela teve aqui nesse município de Campos Lindos uma participação muito importante, quando então foi criado aqui o projeto, né, Serra do Centro, Polo de Produção Agrícola. Então, na época, o governador, em 1997, deu a ela uma missão de fazer desse Eldorado ainda não explorado uma grande realidade. E hoje, voltando aqui, praticamente 15, 16 anos, a gente poder presenciar e ver esse município e essa região aqui da Serra do Centro, com 58 mil hectares de produção, exportando 300 mil toneladas de grãos para todo o Brasil e para o exterior, e sendo o principal polo de produção do Tocantins, respondendo aí por 40% das exportações. Isso nos dá muito orgulho, muita alegria. A senadora queria estar aqui hoje, não foi possível, tinha um compromisso, foi representando o Brasil lá na Fórum Mundial da Água, em Paris, na França, mas ela mandou um abraço a todos e fica muito feliz e contente de saber que esse projeto aqui é um projeto de grande sucesso que serve de exemplo para todo o Brasil e em especial o nosso estado do Tocantins. Segundo dados colhidos dos agricultores, a estimativa da área plantada com soja supera os 382.720 hectares. A previsão de produção supera o 1 milhão de toneladas. Somente na fazenda que sediou a abertura oficial da safra 2012, são 6 mil hectares cultivados. Então é tudo bem planejado e não é difícil. O mais complicado é você ter os recursos na hora certa, ter o maquinário, ter a equipe. O pior, eu acho que hoje a parte mais complicada é a mão de obra, né? Então eu acho que não é difícil. Acho que desde que a gente tenha isso que eu falei para vocês, isso da música, tendo, planejado a letra, para depois a melodia, eu acho que é a parte mais fácil. Nós queremos investir, eu, meu sócio, Carlos Alberto e a dona Cristina, a gente quer ampliar, o Márcio acha que é viável, o momento é muito propício para investimento. Então eu acho que a tendência da Fazenda Santos Dumont, do nosso grupo, o Grupo Voetu, é ampliar nosso agronegócio, tanto no Tocantins ou até em outros estados, no Maranhão, no Piauí, onde tiver oportunidades. Nós gostamos de oportunidade e gostamos de desafios também. Para o Brasil, o sucesso da agricultura da Serra do Centro é possível graças ao profissionalismo dos agricultores e gerentes das fazendas. Falar em agricultura hoje aqui na Serra do Centro, a gente tem que falar de tecnologia, né? E hoje nós estamos aplicando aqui o que existe mais moderno, o que existe melhor na cultura da soja no Brasil. A Serra do Centro é privilegiada por um fato muito importante. Aqui chove e chove bem, as chuvas são bem distribuídas. Então, se você alia isso com boas sementes, com uma boa adubação e com uma boa gestão, o sucesso é garantido. Eu costumo até falar que aqui tem até um defeito, aqui chove muito. Então aqui chove muito no plantio, aqui chove muito na colheita, mas o que está havendo é um sucesso de todo mundo. Hoje a produção média de soja é em torno de 55 sacos por hectare, que é uma boa produção. Acho que nós temos potencial para chegar em 60 sacos. A safrinha é uma realidade. O Blairo Maggi, se a gente olhar a história dele, ele deve plantar hoje uns 180 mil hectares de soja, ele tem 130 mil em safrinha. Ele veio aqui, isso é uma opinião própria minha, porque ele sabe que aqui é uma região de safrinha. E onde faz safrinha, você faz uma safra e meia por ano. Nós vamos tirar aproximadamente 55 sacos de soja por hectare e podemos tirar 100 sacos de milho por hectare. Então a contramargem desse milho eleva a margem da nossa soja. Então o Campos Lindos hoje é uma região espetacular. O preço da soja aqui está galgando passos rapidamente, o preço da soja aumentou muito. Chegaram grandes grupos econômicos, Brookfield, Seagro Los Globos, Agroinvest. Então aqui virou hoje, aqui no Mapito, o Campos Lindos é uma região de destaque. A abertura oficial da safra 2012 de Campos Lindos encerrou com um magnífico almoço servido para os presentes.